Olha, seguindo com o tema das eleições em São Paulo, com Guilherme Boulos do PSOL e Ricardo Nunes do MDB, chegamos à reta final do segundo turno. A votação vai ser no próximo domingo, das 8 às 5 da tarde. Para falar sobre essa fase decisiva, em que Boulos tenta reduzir a vantagem de Nunes nas pesquisas, enquanto Nunes evita debates diretos, a gente está aqui com o analista político Rica Mello. Oi, Rica, boa tarde, me ouve? Boa tarde, Leila. Sim, ouço sim. Rica, eu estava conversando agora com o Fábio, que é o nosso diretor lá do Metrópolis em São Paulo. Ele está acompanhando aí essa reta final também, vem acompanhando toda o caminhar aí dessa campanha na capital paulista. E a gente vê agora Ricardo Nunes despontado, né, bem descolado de Guilherme Boulos e algumas estratégias aí de desespero, que é o que a gente está vendo, de Boulos. Qual que é a sua análise sobre isso nesse momento? Olha, de fato, eu acho que essa eleição está mostrando que Boulos sempre teve uma rejeição muito grande, né? E essa rejeição, ela caiu levemente aqui no segundo turno, com uma série de estratégias que o Boulos fez, inclusive diferentes daquilo que a gente poderia imaginar antes que a eleição começasse, né? Com o crescimento do Marçal, e eu acho que o Marçal trouxe uma série de pontos e elementos como empreendedorismo, né, interessantes. Ele acabou tentando pegar alguns dessas iniciativas ou desses pontos que o Marçal trouxe e que fizeram com que ele ganhasse votos, inclusive votos aí na Zona Leste, né, na Zona Norte, acabou sendo líder em uma série de áreas eleitorais, sessões eleitorais. Boulos tentou mudar um pouco o seu discurso, a sua narrativa, para conseguir reduzir essa alta rejeição que ele sempre teve desde o começo da campanha, e essa rejeição baixou muito pouco. Então, o pouco que provavelmente não será suficiente para fazer com que Boulos consiga se eleger aqui nesse cargo executivo. E aí tem uma preocupação do Boulos não só para essa eleição, mas também para o futuro, né? Boulos participou da última eleição no segundo turno para prefeito de São Paulo, em 2020, ele teve 40% dos votos válidos, quase 41%, e se a gente pega as últimas pesquisas, a pesquisa do Datafolha de ontem, por exemplo, ele está exatamente com seus 41% de votos válidos. Então, a questão que pode começar a se delinear aqui é que um partido de mais à esquerda, né, não próximo do centro, mas mais de extrema esquerda, pode não ser viável na cidade de São Paulo, né? Pode ser que isso seja um teto do Boulos, esse teto de 40%, e isso inviabiliza provavelmente uma candidatura de Boulos a outros cargos, a cargos do executivo, né? Poderia ser como governador, e até poderia sair para outros cargos, para presidente, por exemplo, não sei se não nesse momento, mas um pouco mais à frente, dependendo de quais resultados tivesse essa eleição. Mais à frente, se ele fosse, por exemplo, prefeito, ele poderia se alçar daqui a alguns anos, daqui a 4 anos, 6 anos, a outros cargos também executivos ainda maiores. Então, isso vai mostrando que essa alta rejeição, especialmente da extrema esquerda de São Paulo, né, ele não está conseguindo tirar essa alta rejeição e fazendo aí, como você acabou de comentar, algumas iniciativas até um pouco absurdas, que é conversar com o Marçal agora, como estava comentando há pouco, né, nessa sabatina que no final das contas se assustava algumas pessoas, não está assustando. De fato, está sendo uma sabatina ali, num ganha-ganha, né? Eu acho que até muito mais ganha para o Marçal, tentando o próprio Marçal também percebeu que a alta rejeição que ele ganhou, se por um lado ele ganhou um conhecimento aí dos eleitores de São Paulo, né, sobre ele também foi ganhando uma alta rejeição pelo tom beligerante que ele teve no primeiro turno. Ele entendeu provavelmente também que se ele quiser ter alguma chance em alguma eleição a cargo do executivo no futuro, ele não pode ter o nível de pessoas aí que não votariam nele de jeito nenhum, de rejeição tão alta. Então ele já está começando a trabalhar na redução da rejeição dele. Como o Boulos não tem nada a perder, como ele está lá, os seus 14 pontos atrás do Nunes, estava 18, caiu um pouco, mas ainda está muito atrás, o Boulos está topando qualquer parada. E a parada, então, é a parada do dia de hoje, é essa sabatina um pouco engraçada, mas que eu acho que no final das contas vai trazer mais benefícios para o Marçal do que para o Boulos. Ô, Rica, a gente pode dizer, então, que foi uma eleição aí em São Paulo muito baseada mais em rejeição do que em aprovação? Olha, sem dúvida é uma eleição baseada na rejeição. Quando você olha, inclusive, a própria pesquisa de ontem do Datafolha mostra que o Nunes tem 49% dos votos, mas apenas 41%, ou seja, 80% das pessoas que estão dizendo que vão votar nele daqui a 2 dias,
tem segurança que vão fazer de fato esse voto. Então ainda tem 20% de pessoas que estão lá, será que voto mesmo no Nunes ou não? Já o Boulos, dos 35% dos votos que ele computou na pesquisa, 32% disseram, não, eu vou votar de fato no Boulos, ou seja, 90%. O que isso está mostrando? Isso está mostrando, e até a gente vê no eleitorado do Nunes, que muitas das pessoas que votam no Nunes, não votam no Nunes pela convicção de entender que de fato ele é um grande candidato, ele é o cara que vai fazer um trabalho fantástico em São Paulo. Não, eles estão votando no Nunes porque eles entendem que ele é a melhor opção dentre as duas opções que existem. E isso, na verdade, é o voto da rejeição. Né, 30% das pessoas, mais ou menos mais de 60% das pessoas que votam no Nunes estão dizendo que votam no Nunes simplesmente porque não existe uma opção melhor. E não porque ele é realmente o candidato do desejo deles e a pessoa que eles entendem que seria o grande prefeito da cidade de São Paulo. Então, foi uma eleição pautada na rejeição, mas que por muito pouco, né, 50 mil votos ali, é uma diferença muito pequena no primeiro turno, essa eleição que se desenhava desde o começo do ano como Nunes e Boulos estava um pouco à frente, né, mas parecia que com essa rejeição alta do Boulos isso poderia virar e acabou virando. Essa eleição quase que virou lá de ponta cabeça, porque a gente poderia ter qualquer resultado no primeiro turno, né? As diferenças foram de 100 e poucos mil votos do primeiro para o segundo colocado, outros 60 mil votos lá, do segundo colocado para o terceiro colocado, que foi o Marçal. Então a eleição quase virou de ponta cabeça, mas isso não aconteceu. Então a tônica de todo o ano, que foi entender quem que teria a menor rejeição provavelmente levaria a eleição, é exatamente o que está acontecendo. Acho que tem um outro ponto importante aqui para a gente ressaltar, que é o avanço da direita no Brasil. O PSD acho que é o grande partido que teve os melhores resultados no Brasil como um todo, e a gente vê que a direita ela avançou no nosso país, né? A extrema-direita tem espaço, teve um espaço significativo também desde o lançamento de Bolsonaro, mas a gente não vê esse mesmo espaço para a extrema-esquerda. Então, a esquerda que sempre controlou, o próprio presidente Lula, né, e o PT, estamos dizendo mais do PT aqui, que sempre foi o maior partido da esquerda, ele não é uma esquerda extrema esquerda, ele é uma esquerda de centro e às vezes centro-direita, tanto olha aí o vice-presidente do Lula, que é o Alckmin, que era de centro-direita, e olha toda a base no Congresso do PT, do governo Lula, ela é centro-direita. Se você pegar a média, partidos da esquerda também o apoiam, mas a grande maioria do apoio é um apoio de centro-direita. Então isso também vai mostrando, eu acho que no nosso país, São Paulo é uma ótima representação do país, né, que o eleitorado, ele não aceita muito bem essa extrema esquerda, ele aceita sim os partidos de centro, de direita e de extrema direita. Então isso também eu acho que é um indicativo. O Nunes é um candidato de centro-direita, o PSD, né, que acabou cooptando vários dos parlamentares do PSDB que hoje fazem parte do PSD, também é um partido, ele não quer dizer que ele é de esquerda nem de direita, mas ele é um pouco mais de direita. Então a centro-esquerda e a centro-direita é quem tem ganhado cada vez mais votos e mais atenção dos eleitores no Brasil. E o Boulos, como ele é de extrema esquerda, ele acaba tendo essa grande rejeição, não só dele, mas também de outros candidatos em várias outras prefeituras, em vários outros estados no Brasil. Rica, obrigada mesmo pela participação, pela análise não só aí da eleição em São Paulo, mas também desse cenário político aqui no país. Obrigada, viu? Até uma próxima. Imagina, foi um grande prazer, fico à disposição.